No vídeo de hoje eu vou mostrar 7 erros de reforma aqui da nossa casa e dar dicas de como você pode evitar esses erros aí na sua casa. Então, bora lá! Olá pessoal, meu nome é Jéssica e junto com o Jader, meu esposo, nós reformamos uma casa que não tinha reforma há mais ou menos uns 40 anos. E nós mostramos o diário de reforma, o antes e o depois aqui no YouTube. Então se você gosta de uma boa história de transformação, já clica aqui nesse link para você assistir o nosso diário de reforma e ver essa transformação. No vídeo de hoje eu vou mostrar 7 erros de reforma porque nada na vida é perfeito, né, gente? Antes de começarmos, alguns avisos. Eu não tô falando muito bem hoje porque eu tô com a rinite atacada, então desconsiderem, tá? Se eu falar um pouco estranho. Segunda coisa, sempre quando eu posto os erros de reforma, as pessoas sempre falam: você só teve apenas um erro, que foi contratar uma mão de obra ruim. Realmente, pessoal, eu tive indicação dessa mão de obra, mas mesmo assim eu tive vários problemas. Meu gato Aslan quer também aparecer aqui no vídeo, né? Dá oi, filho, pro pessoal. Então, realmente, a nossa mão de obra não foi das melhores, mas foi o que deu pra gente pagar, então, né, no final das contas, foi isso que aconteceu. Mas enfim, pessoal, vamos lá ver esses erros de reforma. O primeiro erro de reforma que foi essa churrasqueira aqui. Essa churrasqueira aqui, de longe, ela até parece ok, né? Parece que tá tudo certo com ela. Mas, pessoal, quando você chega bem de pertinho, dá pra perceber vários erros. A gente comprou uma churrasqueira pré-moldada e revestiu ela com porcelanato. Só que, claramente, o nosso pedreiro não sabia fazer aquele acabamento de 45 graus com porcelanato. E olha só como ficou tudo moído aqui. No final, ele acabou passando uma massa preta, né, pra tentar disfarçar esses erros, mas claramente deu pra perceber, ó, que ficou muito mal feito e acabado. Então aí na sua reforma, garanta que o pedreiro sabe fazer esse acabamento de 45 graus, que não é uma coisa fácil e simples de fazer, mas para fazer esse tipo de coisa é necessário. Se aqui do lado tá ruim, gente, olha isso! Ele simplesmente colocou aqui e cortou de qualquer jeito. Olha isso daqui, isso daqui. Olha, ficou muito ruim mesmo, ele claramente não tinha muita habilidade com porcelanato. E foi uma coisa que ele falou que com certeza sabia fazer e tudo mais, né? Então esse daqui foi o nosso primeiro erro de reforma, a churrasqueira. O segundo erro de reforma foi não ter colocado o chapéu no muro ali e aqui na área da escada. O que é o chapéu do muro, tá? Tem um nome técnico, mas me fugiu agora, eu vou deixar aí na tela pra vocês. O chapéu é aquele espaço ali extra, tá vendo? Esse pequeno espacinho aqui, ó, entre a parede e o muro, faz com que a água da chuva não escorra pela parede. E aí, tá vendo? Esse muro aqui, ele tá limpinho. Como aquele ali não tem, a água da chuva escorre e acaba deixando nesse estado aqui, ó, fica sujando, tá vendo? E deixando a parede muito feia. O mesmo aconteceu nessa parede aqui. E antes que perguntem também, a gente ainda vai colocar o corrimão nessa escada, porque realmente a grana acabou, então a gente não tinha conseguido colocar ainda, mas é uma coisa que a gente já vai colocar. Então esse daqui é o segundo erro de reforma. Então sempre garanta que o seu muro tenha essa proteção aqui, esse chapéu, para vocês não terem esse mesmo problema que nós tivemos aqui. E olha, gente, como ficou feio. A parede ficou toda manchada por causa da chuva. Então, se você for fazer uma escada aí na sua casa, garanta que ela venha um pouco para fora da parede, para que a sua parede não fique toda manchada assim. O terceiro erro de reforma foi a textura na parede, pessoal. O que acontece? Primeira coisa, essa textura aqui eu não indico para vocês porque é aquela textura que pega. Então, se alguma criança tá correndo e bate aqui, ou alguma coisa do tipo acontece, acaba arranhando, né? E acaba machucando. Então essa textura aqui eu também já não recomendo para vocês. O pedreiro disse que não ficaria assim, né? Que ficaria aquela textura que não pega, mas no final das contas ele acabou não falando a verdade pra gente e acabou ficando essa textura aqui. E por que a gente colocou essa textura? Porque a parede era muito irregular, então daria muito trabalho para deixar a parede toda lisinha. E como a gente também não queria colocar piso nem nada do tipo, a gente acabou optando pela textura mesmo para não ficar tão ruim. A textura em si já é um erro de reforma, né? Uma escolha errada de um revestimento. Só que tem um segundo erro além desse, que foi o seguinte: eles aplicaram a textura em momentos diferentes. Ao invés de eles fazerem a parede inteira, não, eles fizeram primeiro a parte de baixo
e depois a parte de cima. Isso porque precisaria de um andame e tudo mais. Acabou ficando a marca dessa divisão que eu vou mostrar aqui pra vocês, olha. Tá vendo aqui, ó? Era a primeira parte, aqui a segunda. Ali no corredor dá pra ver melhor. Ó, tá vendo aqui? Aqui é porque eles colocaram a textura até aqui e depois eles colocaram a textura em cima. Então ficou clara essa divisão aqui de momentos de aplicação da textura. Esse outro erro de reforma é referente ao taco. Eu não sei o que o pedreiro fez, mas ele acabou fazendo um processo diferente de lixar aqui e passar a resina dentro dos cômodos e no corredor. Então você olha aqui, o taco daqui, ele tá muito mais clarinho, muito mais bonito. Quando você chega aqui no corredor, ele claramente está diferente. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber essa diferença. Além dele estar um pouco mais escuro, dá para perceber que ele foi lixado muito mais vezes. Deixa eu tentar mostrar para vocês dali. Ó, aquele ali é o piso, o taco, né, do quarto. E esse daqui é o taco do corredor. Deixa eu tentar mostrar aqui no escritório também. Ó, ali é o taco do nosso escritório e aqui é o taco do corredor, olha ali a diferença. Eu não sei o que aconteceu, se foi quando ele lixou, a resina, enfim. Eu sei que tem uma diferença. Então, se você tiver taco aí na sua casa e for restaurar, garanta que o pedreiro faça todo o mesmo processo, tanto no taco de dentro dos cômodos, como no taco do corredor, por exemplo. Ó, vou mostrar aqui pra vocês de novo. A mesma coisa acontece aqui no quarto. Então aqui no quarto a gente tem um taco um pouco mais clarinho, né? Um pouco mais cuidado. E quando vai chegando aqui no corredor, olha aqui, ó. Aqui dá pra ver bem a diferença, né? Ele fica desigual. Então esse daí é um outro erro de reforma aqui da nossa casa. Outro erro de reforma foi que nós optamos por colocar um rejunte epóxi aqui no banheiro. O rejunte epóxi ele é bom porque ele não mancha, então pode ter bolor, pode ter umidade, ele não vai manchar, ele é muito resistente. A única questão dele é que no momento que você aplica, você precisa tirar, senão ele não sai mais, ele acaba ficando na parede. E antes de aplicar, a gente pergunta para a pessoa, você já aplicou epóxi, você sabe aplicar? E a pessoa garantiu que sabia. Só que olha só, ela acabou não tirando de vários lugares, e aí o rejunte epóxi ficou todo manchado. Olha aqui, ó, ele não sai mais, tá vendo? E isso daqui aconteceu nessa parede inteira. Em vários lugares tem rejunte epóxi que não sai. E aí fica muito feio, né? Não fica um acabamento muito bonito, o visual não fica muito bonito. Então, dica pra vocês, coloque um rejunte acrílico ou tenha certeza absoluta que o pedreiro de vocês sabe colocar rejunte epóxi e ele vai limpar no momento da aplicação. Esse daqui foi mais um erro de reforma, chatinho, né? O sexto erro foi o caimento. Aqui nesse corredor eu vou mostrar aí pra vocês alguns vídeos. Quando chove, a água fica empoçada aqui e ali. Ó, se vocês perceberem, tem um ralo aqui e tem um ralo ali. A água consegue ficar empoçada aqui nesse meio e não ir para os ralos, né? Então o caimento aqui ficou errado. Uma dica para vocês resolverem isso joguem algumas bolinhas de gude no chão. E aí a bolinha de gude, ela tem que correr para o caimento certo. Então se o caimento estivesse certo aqui, eu jogaria umas bolinhas de gude e elas correriam para o ralo. Mas se eu jogar agora umas bolinhas de gude aqui, elas vão ficar paradas aqui no meio, porque o caimento está errado. Então uma dica para você resolver isso aí na sua casa jogue essas bolinhas de gude sempre para garantir que a água está indo para o ralo e o caimento está correto. Realmente isso é uma coisa que me incomoda demais, porque o gato às vezes passa e pisa na água, alguém vem visitar, passa e pisa na água, então a gente tem que ficar puxando toda hora para conseguir manter o quintal um pouco limpo, né? E como o piso é claro, se alguém vem, pisa na água e depois pisa, fica tudo uma sujeira, assim. E o pior erro de todos que eu falei para vocês, que eu me arrependo muito, inclusive o Aslan vai ser nosso modelo, foi esse piso aqui claro na área externa. Ele realmente não ficou muito bom, porque ele tá todo manchado. Além de não ter sido uma boa escolha nossa, né, ter colocado um piso claro na área externa, então nunca faça isso na sua casa, nunca coloque um piso claro na sua área externa. Outra coisa também é que por algum motivo os pedreiros acabaram manchando esse piso inteiro. Então olha, a gente lavou esse piso aqui ontem e olha só,
Tudo isso daqui é mancha, isso daqui não é sujeira, tá lavado, sabe? Isso aqui tá todo manchado. Então isso daqui é uma coisa que eu não recomendo para vocês. Então nunca coloque piso claro na área externa, porque fica feio, fica manchado e qualquer coisa que cai já suja, então não recomendo piso claro na área externa. E aí, pessoal, qual desses erros você achou que foi o pior? Comenta aqui, não deixa de comentar. E se você também reformou recentemente ou está reformando, também comenta aqui se aconteceu algum erro de reforma aí na sua casa, para ajudar aquelas pessoas que estão no processo de reforma. E me segue também lá no Instagram, que a gente tem vídeos quase diários sobre a reforma aqui de casa, sobre comprinhas e várias coisas de casa e dia a dia. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo e é isso, pessoal. Um beijo e até mais!